Carol, mais uma vez bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Pois é, a determinação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que a casa deveria voltar a analisar, a tramitar uma PEC que trata do marco temporal, veio justamente na quarta-feira da semana passada, dia em que veio à tona a decisão do ministro Gilmar Mendes, que restringiu os poderes, as prerrogativas do Senado quanto ao impeachment de ministros da Suprema Corte. Esse gesto tem sido visto sim como uma resposta, uma das respostas de Davi Alcolumbre, né? Já que essa questão foi alvo, né, foi motivo de embate entre o Supremo e o Congresso e vem sendo desde 2023, isso porque naquele ano o Congresso aprovou uma lei tratando do marco temporal, a Presidência da República vetou alguns trechos, o Congresso derrubou os vetos e o Supremo considerou aquela lei inconstitucional. Desde então, a questão está parada, tanto no Congresso quanto no Supremo. O Supremo criou uma comissão especial, Carol, uma comissão de conciliação, tem representantes da sociedade civil, do agronegócio, dos povos indígenas e tinha agendado um julgamento no plenário virtual, que deveria ter começado na sexta-feira da semana passada e ficaria aberto para o voto dos ministros até o próximo dia 10. Só que aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez esse anúncio que poderia colocar essa questão de volta para andar no Senado, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, determinando que o marco legal fosse seguido no Brasil. E aí Davi Alcolumbre conversou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, e Fachin, por sua vez, tentando fazer um gesto para o Senado, decidiu então pautar a questão do marco temporal, mas dessa vez no plenário presencial. Ficou definido então que os 11 ministros do Supremo vão discutir a questão numa sessão ali do plenário, aquela que a gente está acostumados a acompanhar, no próximo dia 10, para tratar dessa questão. O que é o marco temporal, né, Carol? É aquela tese que fala que uma terra indígena só pode ser reconhecida pelo Estado brasileiro, só pode ser demarcada se os povos naquela área já estavam ali na data da promulgação da Constituição, portanto 5 de outubro de 1988, ou que pelo menos aquela área já fosse alvo de disputas, né, de embate, que algum povo indígena já tivesse pleiteado a posse daquela área. Se uma população indígena chegou numa área depois dessa data, ou começou a tentar demarcar essa área depois da promulgação da Constituição, pela essa tese do marco legal, essa área não poderia ser demarcada. A questão, então, Carol, entra naquela lista de ações que o Congresso anunciou que vai tomar depois da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes. A gente lembra que também estão surgindo propostas, né, para mudar a lei do impeachment, que trata dessa questão que o ministro Gilmar Mendes modificou na decisão dele da semana passada, e há também propostas tratando agora da indicação dos ministros do Supremo ou até mesmo do tempo em que eles permanecem na Suprema Corte. Hoje isso pode ser feito até a aposentadoria compulsória do serviço público, né, 75 anos de idade. Tem propostas no Congresso agora surgindo para limitar, por exemplo, criar uma espécie de mandato, né, para os ministros do Supremo. Algumas propostas falam, por exemplo, num período de 8 anos, quando eles deveriam então ser substituídos. Mais uma questão, Carol, envolvendo uma disputa entre esses dois poderes para a gente observar essa semana, tanto o andamento dessa PEC no Senado. O presidente Davi Alcolumbre disse que para ele a discussão já se discutiu bastante sobre essa questão, até defendeu que a PEC vá direto para o plenário do Senado, e agora esse gesto do ministro Edson Fachin marcando então o julgamento presencial sobre o marco temporal para o dia 10 deste mês. Carol.